Você já se sentiu vazio, como se não tivesse mais nada para dar? Sua energia acabou, seus recursos esgotados. E ainda assim, alguém precisa de você. No evangelho de hoje, havia uma multidão nessa mesma situação. 4.000 pessoas no meio do deserto, sem alimento, sem recursos, sem saída aparente. E os discípulos fizeram a pergunta que talvez você esteja fazendo hoje: como vamos resolver isso? O que acontece a seguir não é apenas um milagre. Existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe. E é exatamente esse detalhe que pode mudar a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Porque antes da multiplicação, veio algo mais profundo. Se você está cansado, esgotado ou se sentindo insuficiente, fique comigo até o final. Hoje você vai entender o que Deus faz quando parece que não há o suficiente. Imagine 4.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, todos no deserto. Eles deixaram suas casas, seus trabalhos, suas rotinas. Caminharam por dias só para estar perto de Jesus. Mas agora, depois de 3 dias, a fome aperta. O corpo fraqueja e a realidade bate à porta. Os discípulos olham ao redor e pensam: como vamos alimentar toda essa gente aqui, no meio do nada? Sabe o que é isso? É o momento em que olhamos para a nossa vida e vemos apenas o vazio. Não temos respostas, não temos forças, não temos recursos. É quando a conta bancária não fecha, é quando a doença não passa, é quando o relacionamento parece sem saída. É quando você olha para o que tem e sabe que não é suficiente. Mas enquanto os discípulos veem o impossível, Jesus vê outra coisa. Vamos ouvir juntos a palavra sagrada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vem o detalhe que eu prometi, o detalhe que muda tudo. Você percebeu o que aconteceu antes do milagre? Antes da multiplicação? Antes dos cestos cheios? Tenho compaixão dessa multidão.
Essa foi a primeira palavra de Jesus. Não foi um comando, não foi uma estratégia, foi compaixão. Compaixão. Essa palavra é o coração de Deus batendo por você. É Deus sentindo o que você sente. É Deus vendo o que você vive. É Deus se importando. Jesus não fez esse milagre porque a multidão pediu. Não fez porque os discípulos tiveram fé suficiente. Ele fez porque viu a necessidade e o coração dele se comoveu. Sabe o que isso significa para você hoje? Significa que Deus não espera que você esteja forte. Ele não espera que você tenha tudo resolvido. Ele age justamente quando você está vazio. Ele vê sua fome, vê seu cansaço, vê suas limitações e o coração dele se comove. Agora, repare na segunda parte. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Sabe o que isso significa para você hoje? Significa que Deus não espera que você esteja forte. Ele não espera que você tenha tudo resolvido. Ele age justamente quando você está vazio. Ele vê sua fome, vê seu cansaço, vê suas limitações e o coração dele se comove. Agora, repare na segunda parte. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Ele não perguntou quantos pães vocês precisam. Ele perguntou quantos vocês têm. 7 pães, alguns peixinhos. Era ridiculamente pouco, insuficiente, impossível. Mas Jesus não pediu o que eles não tinham. Ele pediu o que tinham e transformou aquilo em abundância. Hoje, Deus não está pedindo que você seja perfeito. Não está pedindo que você tenha todas as respostas. Ele só pede o que você tem. Entrega isso nas mãos dele e deixa ele fazer o milagre. Porque o milagre não estava na quantidade. O milagre estava na compaixão e na confiança. Os discípulos entregaram o pouco que tinham e Deus fez o impossível. E sabe o que aconteceu no final? Não apenas saciou a fome, sobrou 7 cestos cheios. Quando Deus multiplica, nunca falta, sempre sobra. Vamos fazer juntos uma oração. Senhor Jesus, hoje eu entrego a Ti o pouco que tenho, minhas forças limitadas, meus recursos escassos, minha fé pequena. Eu sei que não é muito, mas é o que tenho, e confio que nas Tuas mãos isso se torna abundância. Multiplica, Senhor, a minha fé, multiplica minha esperança, multiplica Tua compaixão em mim, para que eu também saiba acolher e servir. Obrigado, porque Tu vês minha fome, e Tu sacias, porque Tu não me abandonas no deserto da vida. Obrigado, porque antes do milagre vem Tua compaixão, e isso já é tudo. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu a compaixão de Deus falando com você hoje, inscreva-se no canal Luz Divina. Aqui, todos os dias, a palavra de Deus ilumina o seu caminho e você nunca estará sozinho. Que a paz do Senhor permaneça com você, hoje e sempre.